Vamos lá continuar falando sobre o IOF, porque a Frente Parlamentar da Agropecuária disse que está profundamente preocupada com essas medidas alternativas que foram sugeridas ao aumento do IOF. Eles avaliam, em especial, a tributação em 5% dos rendimentos de letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. E para falar mais sobre isso, eu chamo agora o deputado federal pelo Cidadania e vice-presidente da Frente Parlamentar, o Arnaldo Jardim, que já está aqui comigo. Muito bom dia, deputado. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui para poder a gente falar um pouco mais, né, sobre essas propostas. Antes de mais nada, bem-vindo aqui à nossa programação. Muito obrigado, Débora. Bom dia a você, bom dia a todos os amigos da CNN. Realmente nós estamos muito preocupados com relação àquilo que foi a iniciativa tomada pelo governo diante da verdadeira rejeição que nós tivemos de todas a questão do IOF colocada de uma forma despropositada, o fato de agora vir o governo pensar em taxar títulos como a LCA, letra de crédito do setor agrícola. Deputado, nós estamos muito preocupados. Pois não? Eu quero só que a gente vá dividindo agora aqui um pouco, né, por partes, para poder a gente entender um pouco, primeiro de tudo, do contexto político, né, disso tudo. Eu quero entender primeiro, na sua visão, deputado, se o governo erra nessa questão dessa calibragem da política fiscal ao mirar esse instrumento que é diretamente ligado ao financiamento do agronegócio e há anos faz uma diferença nessa negociação, nesse dia a dia dos produtores rurais? Débora, muito apropriada essa sua pergunta. Eu vou responder com números. O Plano Safra, que todos comentam, é um plano que foi apresentado ano passado. Ele, ao final, nós estamos dando um balanço, porque deve ser anunciado o novo Plano Safra, ele mobilizou cerca de 360 bilhões naquilo que foi o financiamento para o custeio, exatamente, da safra deste ano. Só as LCAs movimentaram 480 bilhões, portanto, acima do volume do Plano Safra. O que são as LCAs? Um instrumento constituído pelo próprio setor, alternativa de financiamento, não dependendo de nenhum tipo de subsídio, sem recursos orçamentários, que é fundamental para que o agro possa continuar na sua safra com seu dinamismo. Num momento de taxa de juros tão elevadas, essa cobrança de 5% vai encarecer o custo, terá consequência na produção, terá consequência no próprio preço de alimentos, que impacta muito a inflação. Deputado, então, tendo um volume, né, de crédito através da LCA para o agronegócio até superior do que o Plano Safra, como o senhor falou, eu percebo, então, e é um consenso até entre os vários analistas, economistas que eu tive conversando ao longo dessa segunda-feira, que diante dessa medida haveria, então, a maior pressão para planos safras ainda maiores, para tentar equilibrar, então, essa medida. Mas o senhor veria espaço tanto político para a negociação disso, como também orçamentário para que tivesse plano safra maior para tentar calibrar essa diferença ou essa taxação agora em cima das LCAs? Nenhuma compensação virá daí. O plano safra que o governo sinalizou até agora, infelizmente, é um plano safra que não repõe o volume do plano safra anterior. As taxas de juro praticadas serão significativamente maiores. Vamos lembrar que hoje nós estamos falando de uma Selic de 14,75%. Ao ano passado, quando o Plano Safra foi anunciado, era de 11,75%, 3 pontos base abaixo. Portanto, virá uma elevação de juros, uma menor disponibilidade de volume. Nós estamos precisando de pelo menos 5 bilhões para garantir a ampliação do seguro agrícola, e o governo fala em algo em torno de 1 bilhão para o seguro. Portanto, elevar a LCA não tem contrapartida de compensar no plano safra. Ao contrário, um plano safra mais restritivo é o que o governo aponta nesse instante.
Uhum. Agora, deputado, também há sempre uma repercussão em cima de medidas ou decisões, né, tem tido, né, nesse governo, decisões que são tomadas monocraticamente, ou seja, a partir apenas de um lado. A frente parlamentar foi ouvida previamente ou o senhor vê ainda novamente ocorrer um movimento unilateral da equipe econômica nessa decisão de taxar ou de tirar a isenção das LCAs e das LCIs, né? Em algum momento isso foi levado antecipadamente para vocês? Eu te pergunto isso porque agora a gente vê um certo alinhamento entre, pelo menos, as lideranças, ali, os presidentes das casas com o executivo, que estão nesse processo de negociação para as medidas. Mas em relação às LCAs, em algum momento a frente parlamentar do agro foi ouvida? Em nenhum momento isso ocorreu, não só conosco do agro, mas nós temos feito uma congregação das principais frentes parlamentares que dialogam com o setor produtivo, vamos chamar assim, o setor representativo da indústria, do comércio, do segmento da construção, impacta a LCA, impacta a LCI, que são as letras de crédito imobiliárias também. Nenhum setor houve diálogo. E aquilo que foi a resposta do governo, a rejeição da majoração unilateral do IOF, a reunião realizada no domingo com as lideranças partidárias, foi anunciado um acordo. Desse acordo não participaram as frentes parlamentares. E os próprios dirigentes que estiveram nessa reunião, acho que eles vão falar ao longo do dia hoje, disseram que receberam a proposta, mas nenhuma anuência deram com relação à aprovação da proposta. Portanto, no meu entender, foi atabalhoadamente foi anunciado um acordo que não corresponde a um acordo com o conjunto dos parlamentares. Uhum. Deputado, inclusive, há uma expectativa de que o agro surpreenda bastante esse ano. A gente já viu agora o PIB do primeiro trimestre, dados, né, que já trouxeram realmente um PIB, uma economia bastante resiliente e muito disso, claro, motivado justamente pela agropecuária. De que maneira, então, isso pode impactar essas projeções e essa expectativa positiva que o setor tem, que os produtores rurais têm? Inclusive, recentemente eu tive conversando ali com interlocutores, pessoas do setor que falam que viam até então, até antes disso tudo acontecer, viam como um ano muito positivo, inclusive para realmente surpreender com números. O pior já teria passado para o agronegócio, mesmo com juros elevados. Mas, claro, nada disso tinha acontecido ainda em relação, por exemplo, a essas medidas alternativas do IOF, que afeta uma das linhas de crédito para o agronegócio. Então, como que o senhor vê o impacto na própria expectativa da atividade econômica do setor para esse ano? É esse 5%, ou seja, essa isenção retirada das LCAs, já é o suficiente para impactar nessa atividade econômica do setor? Débora, eu vou ser bem objetivo com relação a você, como merece um debate aqui que estamos fazendo pela CNN. As premissas para a safra estão garantidas. O agricultor se preparou, buscou recursos de próprio LCA, que estão lastreando isso. Nós estamos com tudo, e a situação climática também favorável, para colher uma safra recorde de grãos. Do ponto de vista do mercado externo para a proteína, carne bovina, frango, apesar desse contratempo da gripe aviária, também muito promissor, o Brasil se consolidando como o maior exportador de proteína do mundo. Tudo isso está já contratado e isso não deve ser frustrado. O agro é um setor de segmento. O que nós estamos falando é que essa elevação de custo vai impactar no preço, porque o preço acabará sendo repassado. Aumento de custo se repassa aos preços. E aí quem vai pagar é o cidadão. É menos do que o volume agora de atividade do agro, essa consequência virá mais adiante, mas a elevação do custo é evidente, isso significa a inflação dos alimentos. Olha, há pouco tempo nós começamos o governo preocupado com a inflação dos alimentos, chegou a pensar em medidas heterodoxas, de bloquear exportações, de falar em cota, nós respondemos não, deixe entregue a sua própria dinâmica, se apoie o agro e nós responderemos com aumento de produção e diminuição de preço. Isso ocorreu.
o preço do alimento, a inflação dos alimentos está menor do que a média da inflação, além dos fatores todos de exportação, de incremento da atividade econômica, como você mencionou. Portanto, o governo está cutucando com uma medida que terá como consequência inflação de alimentos, ou seja, inflação. Ao contrário daquilo que se é a motivação para o equilíbrio fiscal, que é controlar os fatores inflacionários, estão criando uma pressão inflacionária. Agora, deputado, a gente tem o líder da casa, depois a gente viu isso até, né, sendo dito ali aos jornalistas, depois da reunião que houve na noite de domingo, ele dizendo que iria levar, então, essas propostas para debater com todas as frentes parlamentares e ver qual seria, né, a via de diálogo e de negociação. Vocês já foram, eu perguntei antes, né, disso, se vocês tinham sido procurados pelo Executivo, pela pasta da Economia, vocês me disseram que não. O líder da casa disse que vai ver a viabilidade com as frentes parlamentares, né? Há espaço de negociação com a frente parlamentar? Se houvesse uma redução, talvez, dessa alíquota a ser aplicada agora nessas LCAs, poderia ter uma via de diálogo? E aí eu te pergunto isso também porque tem sido muito questionado o fato de sempre ter uma cobrança do governo de soluções, mas alguns setores sempre fecharem as portas para qualquer tipo de negociação. E agora tem sido muito falado sobre isso. Cada um tem que dar um pouco ali, pagar um pouco a conta para poder fechar o contexto geral e chegar, talvez, a medidas mais estruturantes. Então, há espaço para negociação com a frente parlamentar de alguma maneira? Vou ser bem direto ao assunto, Débora. Sim, a frente sempre se dispôs a negociar, pactuar soluções. Mas nós queremos que o governo coloque na mesa o que não está fazendo em nenhum momento, que são medidas de contenção de gastos, medidas estruturantes, a reforma administrativa, buscar eficiência. Todas as medidas referentes à contenção de gastos, algumas foram mencionadas nessa reunião, mas todas postergadas, falando de um cenário futuro. Não há, no nosso entender, a busca do equilíbrio só do lado da receita. Nós precisamos buscar o equilíbrio a partir do corte de despesas. Então, negociação sim, mas o governo precisa colocar na pauta a outra ponta, que é exatamente contenção de gastos, de um governo que reiteradamente continua a anunciar programas sociais, tá certo? Que não são compensatórios, programas sociais que têm um conteúdo muito mais populista do que de impacto na economia. Deputado, para a gente amarrar aqui o nosso papo, na prática a gente sabe que os pequenos e médios produtores são os que mais são afetados por medidas como essa, porque são os que têm menos acesso, né, a alternativas de financiamento do que os grandes produtores que conseguem ter uma maior mobilidade em relação a isso. Como que a Frente Parlamentar do Agro, então, pretende atuar nesse momento, né, a partir de agora, para poder tentar proteger os interesses desse público, né, que acaba sendo mais vulnerável dentro do setor do agronegócio? Hoje mesmo, a partir do meio-dia, nós estaremos sentados lá na frente parlamentar da agricultura, do agronegócio, nós vamos estar sentados e vamos fazer um seminário profundo com estudiosos, com especialistas, para discutir o Plano Safra. E o conjunto das medidas que estamos propondo o Plano Safra, Débora, são de alívio exatamente para o pequeno e o médio produtor. E aí eu não estou falando só de recursos, eu estou falando de um conjunto de outras medidas de desburocratização, agilização, algumas medidas que possam permitir que o agricultor tenha mais fácil acesso ao financiamento. E quando eu falo agricultor, eu estou me referindo a esse foco que você propôs. Hoje o Plano Safra está totalmente concentrado na agricultura familiar, no pequeno, no máximo, alguns segmentos do médio produtor. E esse Plano Safra é exatamente para identificar, mais uma vez, nós já apresentamos isso às autoridades, fomos ao próprio presidente Gabriel Galípolo, do Banco Central, tivemos com ele um diálogo, uma revisão do manual de crédito rural, medidas práticas, objetivas para facilitar, desburocratizando, simplificando o acesso do pequeno produtor a recursos de financiamento.
Perfeito. Deputado, quero muito agradecer sua participação, seu tempo aqui conosco. Conversamos com o deputado federal pelo Cidadania e vice-presidente da Frente Parlamentar do Agro, Arnaldo Jardim. Muito obrigada, deputado. Até uma próxima. Uma ótima terça-feira aí para o senhor. Muito obrigado. Bom dia a todos também. Até mais. Tchau, tchau.